Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Saudade, hein? Vamos começar a nossa aula de artes. Hoje vamos falar, dando continuidade à última etapa do assunto do mangá. Hoje nós vamos ver o mangá e a pop art, né? O mangá é uma técnica de desenho, né, japonesa, onde a gente viu que a gente utiliza poucos traços para poder realizar o trabalho, né, do desenho. Então, o mangá é uma técnica bem antiga, né? E tem a sua diferença entre o mangá e o mangaka, né? O mangaka e o anime, né? O mangaka é uma espécie de mangá mais antigo, né? O mangá hoje que a gente fala é o estilo de desenho. É um desenho com traços mais econômicos, sem requerer muitos detalhes, né? Vocês já puderam ter a oportunidade nas últimas aulas de fazer um rosto, né? De introduzir o rosto. Aí a gente vê que a gente faz uma divisão do olho, da boca, né? A gente tem aí uma infinidade de coisas boas que a gente foi aprendendo no decorrer das aulas. É importante que a gente tenha essa consciência, né, desse estilo de desenho. Hoje nós vamos falar, né, de um outro estilo chamado pop art. O que é pop art, né? Por que pop? Né? A gente fala assim, o estilo pop é um estilo que é popular, né? Pop vem da abreviatura de no inglês é population, e no português a gente pode colocar como uma abreviação de pop. Pop vem do povão, de povo, né? Das pessoas que é de algo famoso. Então, a arte dos quadrinhos, um caso que utiliza a pop art, geralmente ela vai ser utilizada das grandes empresas de massa, né? Empresa de massa, professor, de pastel que você está falando? Não, não é massa de pastel. De massa de uma população muito grande, de várias pessoas que consomem um determinado tipo de produto. Que tipo de produto é esse, professor, que é produzido em massa, em série, em grande quantidade? Quando a gente fala produzido em massa, em grande quantidade. São os tênis, né? Tênis. E tem marca, né? Pop, uma marca pop, né? Que pode dizer que é uma marca popular, que é a Nike, né? A Reebok, a Nike e outros que a gente vê aí, a Mizuno, né? Que lança seus tênis, né? A Nike, a Adidas, né? Então, isso são, na verdade, as suas logomarcas acaba virando uma arte popular, uma pop art, né? Algo muito conhecido. Por exemplo, outra coisa muito conhecida é a Coca-Cola. Coca-Cola é pop art, professor? Poxa, quem é que não conhece, né? Aquele C da Coca-Cola, aquela letra vermelha, né? A sua garrafa geralmente suada, né? Fazendo com que dê vontade da gente beber algo gelado, né? Coca-Cola é uma pop art, é uma arte de grande aceitação no mundo, das grandes massas. Né? A gente vai voltar agora a falar sobre a tira. A tira é o único formato que desenvolveu um conjunto de características profundamente nacionais. Apesar de não ter origem no Brasil, desenvolveu características peculiares. O que quer dizer? A tirinha, na verdade, é uma história contada em pequenos blocos, né? Então a tirinha, que no Brasil que é chamada de gibi, a tirinha não é o gibi completo, né? O gibi tem uma história, do começo, meio, fim. A gente vê que no Brasil da direita para a esquerda. Lembrando também que o mangá a gente vê, né, da direita para a esquerda. E no Brasil lemos da esquerda para a direita, diferente. Então é importante que a gente também lembre disso. E a tira é algo peculiar, uma história rápida. Contar uma piada, utilizando desenhos, pode ser em mangá, pode ser em pop art, pode ser em comics, pode ser em outros estilos de desenhos, né? A gente tem, eu falei sobre um mangá brasileiro, que eu considero um mangá brasileiro, que é o desenho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, né? O genial Maurício de Souza. É uma forma de mangá, ele com um olho simples, uma boca, um nariz, o cabelo, ele caracteriza vários personagens só modificando o cabelo, modificando o nariz muito pouco, alguns têm o nariz arredondado, outros têm o nariz
o nariz pontudo. Então ele vai colocando com a personalidade de cada um dos personagens que ele cria, tá legal? E aí a tirinha, voltando a falar, ela é na verdade uma história curta, por isso que o nome chama-se tirinha, com 4, 5 blocos mais ou menos, ou 4, 5 quadrinhos, né? Que aqui a gente fala histórias em quadrinhos, porque elas são desenhadas em quadrinhos, então por isso chama-se HQs, né? Os HQs, que é histórias em quadrinhos, esse é o nome importante vocês verem. Também teve na década de 60 a publicação de uma revista chamada Pererê, de um cara chamado Ziraldo, né? Um desenhista chamado Ziraldo. Ele tira as mais ele desenha, né? Ele é um cartunista, um desenhista. Ele tira vários aspectos do Maurício de Souza, né? O nosso material que está dizendo. O grande criador da Turma da Mônica, mas à frente surge publicações cheias de charge, como por exemplo o Pasquim. Então, o que é a charge? A charge nada mais é do que um desenho de uma pessoa, né, com características engraçadas. Né? Você desenhar a mim, por exemplo, o cara for desenhar a mim, o cara desenha um barbão, um grandão, isso é charge. Né? Caricatura é o desenho do rosto, mas também com aspecto avantajado, um queixo muito grande, ou os ouvidos grandiosos, né? O nariz pontudo, né? De acordo com a característica, o artista ele vai criando ali na sua imaginação uma característica que a pessoa possa ser que fique também cômica, que fica também engraçada. No Brasil, a impulsão para o ramo dos HQs ocorreu na década de 90, na primeira Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro, em 1991 e 93. A terceira, houve também uma Bienal também em Belo Horizonte em 97, tá? Então é importante que a gente saiba que no Brasil, na década de 60, surgiram vários tipos de HQs, de desenhos animados, né? Aquela coisa que foi se explodindo assim no Brasil na década de 60. Em 1990, né, na década de 90, teve as bienais que incentivaram muito a leitura dos gibis. Eu me lembro de uma época que os meus pais não gostavam que eu lesse gibis porque tinha ilustrações e mais ilustrações do que palavras, né? Porque antigamente ler era somente as palavras, as imagens não eram lidas. Hoje nós sabemos que às vezes, ou na grande parte, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então hoje os pais incentivam os filhos a lerem também HQs, ou gibis, ou revista de quadrinho, como queiram, para que a gente possa desenvolver essa capacidade, né, de entendimento da leitura, tá legal? Então a pop art, como falei, teve um cara chamado Andy Warhol. Ele foi um dos maiores criadores dessa pop art, tá? Teve também o Roy Lichtenstein. Ele é um cara que fazia, né, interpretava a cultura norte-americana. Ele pegava ali do elemento das grandes massas, né, como e transformava isso também em histórias, né? Ele trabalhava dessa forma, ele tinha essa característica, tá legal? E para finalizar, né, a nossa explicação, a nossa aula, nós temos aí um pequeno exercício e um projeto. Esse projeto aqui, eu gostaria que vocês não precisam me entregar no mesmo dia da aula, vocês podem me entregar posteriormente, legal? Pode entregar ele e publicar posteriormente no grupo para que dê tempo para vocês fazerem o projeto. Mas o exercício eu gostaria que vocês fizessem, tá? O projeto é bem simples. O projeto é somente para desenhar uma tirinha de trás para frente, que são, né, os mangás. Mangá não se lê como a gente é acostumado, da esquerda para a direita, e sim o contrário. Então aqui vai mostrando, apontando a seta. Então você vai criar uma história, né, na verdade, e essa história, como vocês já aprenderam já a desenhar, me mandaram fotografia dos personagens que vocês criaram, vocês vão criar uma história com esse personagem. Não é uma pequena história, de no máximo aí 5 tiras, né? 5 quadrinhos. Você vai pegar uma folha de papel, né, inteira, e aí com essa folha de papel você vai dividir ela, né, em 5 tiras ali e tal, e vai fazer os desenhos contando uma história. Por exemplo, se fosse fazer, eu faria talvez o Cascão, né?
ele tem medo de chuva, todo mundo sabe disso, faria o tempo fazendo relâmpagos, ele colocaria onomatopeias, que são aqueles desenhos que tem, né? Ali a característica de ruídos, de barulhos, enfim. E aí eu colocaria essa onomatopeia de cabrum, brum, e aí colocaria na primeira tira isso. Na segunda tira faria ele com guarda-chuva com medo de se tremendo, encolhido, né? Aí depois, na outra tira, ele correndo para dentro de casa. Na outra tira, né, ele se protegendo da chuva, olhando pela janela, a chuva caindo. Enfim, a gente pode criar uma pequena tira, pode ser de 5, pode ser de 4, pode ser até de 3 quadros, não tem problema. Importante é que você crie com o personagem que você criou nas aulas anteriores, para aí você passar para mim. Postarem na nossa plataforma e no WhatsApp, que seria importantíssimo que você, para que todos apreciem o trabalho da turma de vocês, tá? Hoje não haverá tarefa de desenho aqui, né? A tarefa de desenho foi orientada para vocês fazerem aí. Professor, onde faço minha tarefa de desenho? Caderno de desenho. Professor, meu caderno de desenho acabou. O senhor trabalha muito com caderno de desenho, não tem problema. Caderno de aula, pega uma folha à parte, folha de ofício, peça para sua mãe, mas não deixe de fazer atividade. No momento da aula de vocês, podem perguntar, estarei disponível para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? E aí respondo também o exercício, que tem somente 5 questões, tá? A gente vamos encerrando nossa aula por aqui, agradecendo também o empenho de vocês, os trabalhos de vocês estão postados, têm sido muito bonitos, tá? Tenho ficado muito feliz com a interação de vocês, com a integração de vocês e com a participação nas aulas de arte. Fique com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até breve, hein?